onde está o gargalo do teu funil e como corrigir. Então, dado que você domina as métricas, você tem que otimizar cada uma dessas etapas, tá? Dado que você tem essas métricas de forma muito clara, é obrigatório ter essas métricas, turma. Se você não domina as métricas, você está brincando de vender high ticket, você não está jogando um jogo profissional. Então, você precisa ter esses dados. Depois de ter esses dados, em cima desses dados, você tem que otimizar cada uma dessas etapas. Então, se você está fora dessas taxas aqui de referência que eu trouxe, você tem que otimizar essa parada. E mesmo que você esteja, você tem que otimizar. Então, o jogo da escala aqui, galera, para bater 25 calls por semana, é um jogo puramente de otimizar, escalar, otimizar, escalar, otimizar, escalar. Então, inclusive, por isso que é importante você ter uma visão externa, por isso que é importante você ter uma noção de métrica, por isso que é importante você ter uma visão externa do seu negócio e direcionamento sobre o que fazer em cada momento. Inclusive, é isso que a gente entrega para os nossos clientes, tá? Bora seguir aqui então, galera. Dado que você sabe exatamente os seus dados, as suas taxas, você precisa otimizar cada uma dessas etapas. E aqui eu trouxe um framework de alguns tópicos que você não pode deixar de olhar na otimização de cada uma dessas etapas. Então, são ideias e coisas que você pode fazer para otimizar cada etapa do seu funil, tá? Primeira etapa, tá? Se o seu gargalo está em gerar mais lead, então você não está gerando lead suficiente, ou não está gerando lead como você gostaria, ou no custo que você gostaria, você tem que otimizar tráfego. Então, cara, testar público, testar criativo, testar a escala, otimização de tráfego, enfim. Você tem que otimizar criativo, fazer novos criativos, novos anúncios, otimizar essa estrutura. E você tem que otimizar página e formulário. Então, cara, melhorar a taxa de conversão da página, cada lead que entra, aumentar a quantidade de formulários que você recebe, otimizar o formulário para muitas vezes ser mais enxuto, pegar só a informação essencial daquele lead, diminuir a barreira de entrada, ou eventualmente, se você tem bons números aqui de lead e dos números anteriores, para gerar mais lead, muitas vezes é só você realmente investir mais em tráfego, colocar mais dinheiro ali na ponta, tá? Então, cara, como gera mais leads? É assim que você faz. Como é que você gera mais leads qualificados? Ou seja, imagine que você está gerando 10 leads e só um é qualificado. Sua taxa de qualificação é 10% ou 5%. Você não está conseguindo trazer as pessoas certas no seu funil. É isso aqui que você faz. Você tem copy mais fundo de funil com o modo isca de baleia. Eu vou ensinar isso daqui a pouco, mas é basicamente uma comunicação que afasta as sardinhas do seu mercado e atrai as baleias, e formulários segmentando os leads qualificados do jeito certo, ou seja, você tem um formulário que de fato te aponta se aquele lead é qualificado ou não, sem você ter que olhar olho a olho, lead a lead. Então, saber exatamente as informações do que é o teu ICP, quem que é teu cliente ideal, e você filtrar isso via formulário de forma muito clara. É muito importante você fazer esse movimento, tá? Então, cara, se você otimiza cópia, otimiza tráfego, otimiza formulário, a tendência é que você vai gerar mais leads, leads mais qualificados, beleza? Agendamentos. Então, imagina que você tem muitos leads qualificados, mas eles não estão agendando dentro daquela referência que eu trouxe, tá? O que que você pode fazer? Então, melhorar o processo de pré-vendas. Então, cara, otimizar essa estrutura, aumentar pontos de contato, ter outros canais para entrar em contato com o mesmo lead, além de usar só o WhatsApp, usar ligação, usar Instagram, usar vários canais diferentes, ter um time de SDR de alta performance. Então, cara, SDR é sobre volume, né? Então, cara, quantos contatos você está fazendo com aquele lead antes de desistir dele, ter metas claras de lead qualificado para agendamento. Então, se você não sabe a sua meta de lead qualificado para agendamento, é muito difícil você cobrar e ou atingir ela. Então, você tem que ter uma meta muito clara. Cara, a cada 5 leads qualificados, eu quero 2 reuniões. Pum! E aí você vai buscar essa meta. Você tem que ter uma meta muito clara. Outra coisa que ajuda muito aqui, nem tá aqui, mas outra coisa que ajuda muito é você ter conteúdo dentro desse processo de agendamento. Então, você enviar conteúdo de valor para aquele lead no processo de pré-venda. Entre o lead qualificado e o agendamento, você ter conteúdo de valor na página de obrigado, no primeiro contato da SDR, enfim, são algumas coisas que você pode fazer para aumentar sua taxa de agendamento, beleza? Outra parada que você tem que fazer caso você tenha muito no-show, mesma coisa, SDR em alta performance, você usar a Google Agenda, né? Você mandar invite, você agendar, você fazer follow-up para o cara comparecer, você ser rápido em confirmar a reunião, você ter algum processo de ligação para confirmar a reunião, você entregar conteúdo de valor para aquele lead, você criar promessas e bullets e benefícios para o cara comparecer naquela reunião, enfim, quase como um webinário, gente. Então, cara, é aqui que você otimiza cada uma dessas estruturas e caso você tenha, né, um gargalo de taxa de conversão, todos esses conselhos aqui, eles derivam na taxa de conversão
e, obviamente, você ser um melhor vendedor, você ter vendedores melhores, você treinar mais seus vendedores, aumentar a convicção desses vendedores dentro do seu processo, tá? É assim que você otimiza cada uma das etapas do seu funil e é isso que você precisa buscar de forma consistente. Primeiro, precisa ter os dados de forma muito clara. E segundo, você precisa ter ações de forma muito clara para mexer em cada um desses ponteiros, para mexer em cada uma dessas etapas do seu funil, tá? Se você está aqui nessa sala, muito provavelmente seu maior gargalo de todos esses é qualificação. Henrique, eu tenho gargalo em todas as etapas. Beleza, todo mundo tem, né? Quem está rodando funil aí, todo mundo tem gargalo em todas as etapas, todo mundo quer otimizar todas as etapas, mas muito provavelmente, se você mexe nessa etapa aqui, que é lead qualificado, você vai mexer em todas as outras. Se você gera mais leads qualificados, a tendência é que seu problema ele se resolva ao longo do tempo, tá? Aqui tem até mentores high tickets em busca à procura do lead qualificado, né? Comercial e marketing aqui, meu time fez um memezinho em cima dessa parada, mas é muito provável que o seu maior gargalo é em qualificação. Por isso que é muito importante você ter muito claro quem que é seu ICP, quem que é seu cliente ideal, quem que é exatamente o cara que compra de você, você ter critérios muito objetivos e subjetivos sobre esse cara. Então, pô, o critério objetivo de quanto esse cara ganha, quanto esse cara fatura, qual que é a margem desse cara, quantos funcionários ele tem, que ele vende, ou pô, quantos quilos ele quer perder, quanto ele tem de patrimônio, quanto ele tem de renda, quanto ele aporta por mês, ou sei lá, dependente do seu nicho, você tem que ter critérios muito claros aqui de qualificação. Se você tem esses critérios muito claros, fica muito fácil ter uma comunicação isca de baleia. E a comunicação isca de baleia é justamente o que faz com que você afaste as sardinhas e comece a atrair as baleias do seu mercado. Comece a trazer os leads mais qualificados do seu mercado. Esse conceito aqui ele pode mudar o seu jogo e é um conceito que ele entra em tudo, tá? Ele entra em tudo que você faz. Tudo que você faz tem que ser isca de baleia. Então, é uma parada que de fato tende a atrair o cara certo para comprar de você e é isso que você precisa se preocupar. Henrique, como é que eu penso então nessa isca de baleia? Eu vou dar alguns exemplos aqui para você mapear isso, né? Mas a isca de baleia é basicamente o que faz com que você traga leads que podem pagar, querem resolver o problema agora e dificilmente vão dar no show. Vou dar alguns exemplos aqui para você entender melhor esse conceito, tá? Então, por exemplo, o que que seria uma isca de sardinha no mercado financeiro? Por exemplo, tá? Como investir seus primeiros R$ 1.000 na bolsa? Isso aqui é um conteúdo de sardinha. Isso aqui vai trazer quem? Quem tem R$ 1.000 para investir, nitidamente. Como proteger seu patrimônio com estratégias internacionais de offshore? Isso é uma isca de baleia. Isso aqui vai trazer quem está preocupado com patrimônio. Quem está preocupado com patrimônio é quem tem patrimônio. Quem tem patrimônio é qualificado. É um exemplo aqui, tá? Então, por exemplo, isso aqui, como investir seus primeiros R$ 1.000 na bolsa? Vai trazer um lead que vai comprar um curso de investimentos. Isso aqui vai trazer um lead que vai, porra, contratar uma estrutura de offshore que o cara paga R$ 500.000 para fazer, sacou? Ou, por exemplo, a melhor estratégia para quem aporta acima de 10 mil por mês na bolsa. A melhor estratégia para. Enfim, é uma lógica aqui que você precisa entender de isca de sardinha ou baleia. Como ganhar 5.000 por mês trabalhando com anúncios online? Cara, isso aqui vai trazer quem é sardinha, isso aqui vai trazer quem quer começar a mexer com tráfego pago, quem quer uma renda extra, isso aqui vai trazer um monte de sardinha para o seu negócio. Agora, isca de baleia, como expandir a equipe da sua agência de tráfego e triplicar seu faturamento? Isso aqui vai trazer quem? Quem tem agência de tráfego e é qualificado. Aqui a gente vende um curso de R$ 500 sobre como começar a trabalhar com tráfego. Aqui a gente vende uma mentoria de R$ 10.000 para agências. Percebe a diferença? Um segundo gargalo que você pode ter dentro da sua estrutura, além da qualificação. Então, beleza, galera. Você resolve a qualificação com comunicação isca de baleia. Um segundo gargalo que você pode ter é não saber vender essa sessão estratégica do jeito certo. Então, para que as pessoas percebam o valor de passar 30 minutos com você ou com seu time de vendas, a tua comunicação ela deve ser específica para essa baleia, deve ter um benefício claro, deve agregar valor para a reunião e deve transmitir exclusividade. Você precisa fazer isso dentro do seu funil. Você precisa vender esse funil, vender essa oportunidade. Quando você entende essa matemática e acerta os pontos, a Mariana aqui é um próximo case. Ela faturou mais de 140 mil em 60 dias e 500 mil em 120 dias. Por quê? Porque ela acertou rápido essa matemática e escalou o negócio dela em cima disso, tá? Então, depois que eu entendi
essa lógica que eu trouxe para vocês, eu comecei a escalar muito meu negócio. Então, depois de entender essa matemática mágica, começar a otimizar meu funil e tudo mais, eu entendi que o próximo nível de escala era ter outros funis que direcionassem mais leads para o mesmo lugar, que é a sessão estratégica. Então, obviamente, eu precisava também montar um time de vendas para fazer mais calls em menos tempo sem meu envolvimento, isso é um fato. Só que, mais do que isso, eu precisava ter outros funis que alimentassem essa lógica, que trouxessem mais leads para esse funil, leads inclusive mais aquecidos, mais prontos para comprar. E aí eu comecei a usar o empilhamento de funis. O empilhamento de funis é a estrutura de ter múltiplos funis simultâneos gerando call. Então, essa é a parada que você precisa entender. Quando você já otimizou uma estrutura, quando você já fez um bom primeiro passo, você precisa ter, na sequência, esse empilhamento de funis. Você precisa ter outras formas de gerar demanda. E aí, essas outras formas, elas servem para escalar. Então, você tem, além do seu funil principal rodando, você consegue ter outros que escalam em volume e trazem mais demanda. Você consegue diversificar estímulo. Então, o lead, por exemplo, que já está te acompanhando há um tempo, mas não foi pego pelo estímulo de uma sessão estratégica, pode ser pego pelo estímulo de um lançamento, ou de um webinário, ou de um social selling, ou de um webinário pago, ou de um evento presencial. E você também tem múltiplas formas diferentes de gerar demanda. Então, é isso que você precisa entender dessa lógica aqui, é isso que eu vou apresentar para vocês. Então, a estratégia de empilhamento de funis é o que leva o teu negócio para o próximo nível, tá? E existem três tipos de funis principais, tá? Funis de marketing, que servem para gerar mais leads qualificados e depois direcionar para funis comerciais. Funis de vendas, que servem para gerar leads direto para reuniões, como é o funil de sessão estratégica, por exemplo, e funis de eventos, que servem para gerar picos de venda de 3 vezes o perpétuo e gerar branding. Então, beleza. A gente tem essa lógica aqui. Então, funis de marketing, que são, por exemplo, a newsletter é um funil de marketing, ele gera valor em conteúdo e às vezes tem um link ali no final para você marcar um papo com a gente. Funis comerciais, então eles estão ali gerando demanda direto para reunião. E funis de evento, que geram pico de receita e branding, tá? Vou detalhar um pouco para vocês dessa estrutura. O que que são os principais funis comerciais? A gente tem o funil de aplicação, aquele que eu falei lá no começo, onde eu falo diretamente sobre o produto. Quem tem interesse preenche um formulário, cai na reunião para falar sobre o produto. Funil de sessão estratégica, para quem tem interesse na solução, num diagnóstico, num plano de ação, é um caminho, tá? Funciona pra caramba, muito do que a gente conversou aqui. E funil de social selling, que basicamente serve para gerar leads através do direct. Através de uma conversa no direct, você vai trocando ideia com aquele lead, aquele seguidor, aquela audiência. Você gera valor para ele no direct e convida para para marcar uma reunião. É um outro funil também. Esses três funis aqui, eles podem rodar simultaneamente, tá? Então, por exemplo, a gente tem sessão estratégica rodando, a gente tem aplicação rodando, a gente tem social selling rodando. E cada um desses funis, eles geram calls novas para o nosso time de vendas, tá? Então, beleza, turma. Esses funis aqui, eles são estímulos diferentes para o mesmo lead. Um tem um estímulo que fala do produto, um tem um estímulo que fala da reunião, um tem um estímulo que troca ideia pelo direct, são diferentes estímulos, tá? E esses funis eles vão rodar simultaneamente, gerando call para o seu negócio, tá? Obviamente que tem momentos e momentos, às vezes você vai estar rodando mais um, às vezes outro, mas o ideal é que você tenha tudo rodando. E aí, cada um desses funis, além deles terem esse papel, como eu falei, de ter diferentes estímulos e o mesmo lead passar por vários funis até cair na reunião e até comprar, ele também serve para cada um dos funis trazer uma parte da meta mensal. Inclusive, fica mais fácil você bater a sua meta mensal quando você tem vários funis diferentes. Aqui é uma matemática de como cada um desses funis traz uma parte da meta. Então, por exemplo, a gente tem diferentes funis têm diferentes estímulos, mas a gente também tem cada um deles trazendo uma parte da meta. Então, por exemplo, a aplicação faz 20 reuniões, sessão estratégica, 40 reuniões, social selling, 40 reuniões. Essas três estruturas aqui simultaneamente geram um total de 100 reuniões. Esse total de 100 reuniões com 25% de conversão geram 25 vendas. Num ticket médio de 16 mil, por exemplo, a gente faz 400 mil de receita, 400 mil de faturamento, com 25 calls por semana, vindo de três funis diferentes, tá? Outro exemplo aqui, na realidade, antes do exemplo, a gente vai para o conceito, né? Além dos funis comerciais, que são os funis que geram demanda para direto para a reunião, a gente tem os funis de marketing. Os funis de marketing, eles servem para atrair leads, gerar valor para esses leads, conscientizar esses leads, gerar um relacionamento com aqueles leads e a partir disso direcionar para um funil comercial, para um funil de reunião. Como eu falei, tudo manda para o funil comercial. Só que o funil de marketing ele serve especificamente para gerar mais
demanda, para gerar mais leads que não são tão conscientes assim da sua solução e acabam indo para o seu funil comercial. Então, a gente tem, por exemplo, o funil High Webinar, que é exatamente esse funil que você está aqui agora. O funil High Webinar, ele é um funil que atrai leads qualificados para uma aula que é fundo de funil, que tem um tema específico, gera valor nessa aula, entrega um script específico, no final faz um pitch para uma reunião de vendas. A gente tem o High Webinar Pago, que é exatamente o mesmo modelo, só que você cobra o ingresso. Você entrega mais valor por um preço específico e no final, né, faz um pitch para uma reunião de vendas. Você tem o funil de isca de baleia, que é diferente do conceito de isca de baleia, tá? O conceito de isca de baleia é um conceito que você usa em tudo. O funil isca de baleia é um funil onde você entrega um material ou uma isca específica e aquele lead ele entra no teu funil a partir daquilo, começa a receber tuas comunicações, tuas estruturas, e em cima disso cai numa reunião de vendas, tá? A gente tem um funil saque o dinheiro, que ele é um funil perfeito para acender clientes de produtos baratos para produtos caros. Então, por exemplo, você tem uma base de clientes de um produto de R$ 1.000, você quer acender essa base para um produto de R$ 10.000, você usa esse funil. A gente tem um funil de front mais ascensão, que é uma isca de baleia, só que paga. Então, o cara ele paga por um produto de ticket baixo, ele acessa aquele produto, ele tem valor a partir daquele produto, e aí, em cima disso, ele marca uma reunião. A gente tem um funil de live semanal, onde toda semana você faz uma live no Instagram, gera valor naquela live e leva depois para um funil comercial. Então, você pode rodar tudo isso aqui ao mesmo tempo, só que você precisa ter as métricas de cada uma dessas estruturas. E aqui está um exemplo de você ter múltiplos funis de marketing também gerando reunião. Então, por exemplo, você faz um webinar, gera 50 reuniões. Você faz uma isca de baleia que gera 20 reuniões. Você faz uma live semanal que gera mais 40 reuniões. Você tem um total aqui de 110 reuniões através desse processo, com 20% de conversão, são 22 vendas, o produto de 15 mil, 330 mil de receita. E isso aqui se soma com o anterior. Então, na realidade, você vai ter 6 funis, cada um gerando 15, 20, 30 reuniões. Você tem um empilhamento daquilo ali e você tem um resultado gigante no final. Essa é a grande parada que você precisa entender. Aqui é o que a gente chama de empilhando tudo. O empilhando tudo é isso aqui. É você ter vários funis diferentes, todos eles com um único objetivo, gerar call. E gerando call você tem conversão. Então, galera, o processo para você bater 25 calls por semana é um conjunto disso aqui que eu trouxe. É um conjunto de você, primeiro, ter um bom funil rodando, que é o funil comercial principal, que é o conceito que eu trouxe no começo. Você ter clareza das métricas desse funil, você ter certeza absoluta de cada um dos seus dados, você otimizar esse funil, otimizando cada uma das etapas, e depois você começar a empilhar funil, ou seja, começar a trazer múltiplos funis simultâneos rodando. Se você fizer exatamente esse processo, cara, pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas a tendência é que você vai bater 6 a cada 7. Por quê? Porque você está plantando. Você está plantando e quem planta colhe. Beleza, turma? E aqui a gente tem uma lógica que a gente chama de níveis, né? Onde você tem diferentes níveis de empilhamento de funil, onde você começa por uma estrutura e depois você vai adicionando. Então você começa aqui com funil de sessão estratégica, aí você vai para um funil, aí você adiciona, pluga social selling, aplicação, saque o dinheiro, aí você pluga webinar, webinário pago, live. No nível 3 você pluga evento presencial, no nível 4 você tem tudo rodando. Isso aqui demora alguns anos para você desbloquear e você, né, faz esse processo de ir escalando pouco a pouco, tá? Então é isso, galera. Essa é a estrutura aqui de empilhamento de funis, é isso que você precisa saber. Os meus mentorados que aplicam essa estrutura aqui faturam pelo menos 5 milhões por ano. Inclusive, aqui a gente tem vários dos nossos clientes pegando nossas placas aqui de faturamento de 5 milhões, 10 milhões de faturamento, 6 a cada 7, 100 mil por semana. E isso só é possível graças a essa estrutura de empilhamento de funil, graças a ter múltiplos funis simultâneos rodando, gerando call e vendas. De novo, galera, não é para você se preocupar. Se você fatura 30, 40, 50, 60 mil por vez, você não tem que ter 10 funis ligados. Pelo contrário, você precisa fazer um ou dois muito bem feitos. Precisa otimizar essa estrutura. E a gente pode te ajudar a fazer esse processo. Então, isso aqui que eu trago, muitas vezes pode deixar confuso, pode deixar, caralho, é muita coisa para fazer. Só que se você não tem direcionamento, é mais confuso ainda. E o que a gente faz pelos nossos clientes é justamente direcionar. Cada uma dessas pessoas que você está vendo nessa foto, eu já fiz call com eles, eu já direcionei eles, eu orientei o negócio deles em qual funil aplicar agora, qual funil aplicar depois, como otimizar, como ajustar a rota, e é isso que a gente faz pelos nossos clientes
dentro da nossa mentoria. Colocando em prática toda a nossa metodologia, que não é uma metodologia apenas de funil, é uma metodologia de negócio, é uma metodologia onde a gente fala de modelo de negócio, de funil, de equipe, de comercial, de estrutura. A gente está aqui numa visão de montar um negócio. E fazendo isso, nossos alunos tiveram um faturamento auditado e acumulado de mais de 200 milhões de reais nos últimos anos. Isso aqui foi o que a gente entregou de placa nos nossos últimos eventos presenciais, tá? Então, na realidade, 350 milhões, tá? Talvez 207 milhões seja nessas duas fotos aqui. 350 milhões de reais foi o resultado dos nossos alunos nos últimos eventos que a gente fez aqui. São três eventos diferentes. É uma porrada esse resultado. E, cara, isso aqui só acontece porque eles tiveram a metodologia certa, o direcionamento e o acompanhamento. É isso que a gente entrega: a metodologia, implementação, direcionamento e acompanhamento.